Eu sei, já te deu água na boca, não é mesmo? Quer aprender a fazer esse delicioso bombom de morango com apenas 4 ingredientes? Fica comigo então aqui até o final para aprender essa maravilha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? E para começar o bombom de morango, em uma panelinha nós vamos colocar uma caixa ou uma lata de leite condensado. Pode usar a marca de sua preferência. O importante é que seja um leite condensado com no mínimo 6% de gordura. Aqui eu estou usando semi-desnatado e tem essa porcentagem de 6%. Com leite condensado integral dá super certo também. E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Aqui o meu creme de leite é um creme de leite com 17% de gordura. A quantidade de gordura, tanto do leite condensado como do creme de leite, sempre vem escrito na própria embalagem, tá? Geralmente na parte de baixo da embalagem, no rodapé da caixinha. Mexe bem antes de levar ao fogo. E assim que estiver homogêneo, nós vamos então levar em fogo médio até dar o ponto que nós precisamos. É um ponto bem parecido com o ponto de brigadeiro. Mas eu vou mostrar aqui certinho para vocês. Eu vou ligar aqui o meu fogão e eu vou deixar em fogo médio. E vou ficar mexendo o recheio sem parar. Se nós não ficarmos mexendo, corre o risco de grudar e aí não vai ficar bom. Então é preciso ficar mexendo até dar o ponto correto. Ele levanta a fervura e nós continuamos mexendo. Agora, o ponto certo para desligarmos aqui o recheio do bombom é esse daqui, olha. Nós passamos a espátula, ele se destaca das laterais da panela. Quando fazemos assim, dá para ver o fundo e o recheio demora a voltar a se encontrar. E também mais uma dica, ao pegar aqui o recheio e jogar, ele cai assim em blocos. Blocos bem firmes. Olha isso, demora para cair da espátula e quando cai, perceba que é em blocos. Então esse é o ponto certinho do nosso recheio do bombom de morango. Então agora aqui eu vou desligar, já vou passar aqui o recheio para um outro recipiente e vou cobrir aqui com plástico para ficar bem protegido. Agora vamos aguardar esfriar totalmente. Eu gosto de deixar esfriando em temperatura ambiente. Se você preferir, pode também esfriar em geladeira. Enquanto o recheio vai esfriar, nós vamos higienizar os morangos. Os morangos para fazermos os bombons devem ser morangos maduros, porém bem firmes. E nós vamos higienizá-los com os talinhos. Então, nós vamos colocar em um recipiente, observe se eles não estão machucadinhos, tá? É importante que eles estejam assim inteiros, bem bonitos. Vamos cobrir com água. Aqui eu estou usando água em temperatura ambiente e vou adicionar 3 colheres de sopa de vinagre. Vou deixar aqui cerca de 1 hora os morangos mergulhados nessa solução. Após 1 hora, eu escorri os morangos, passei aqui pela peneirinha e lavei em água corrente, tá? E agora eu vou deixar eles secando. Como eu faço isso? Eu pego aqui guardanapo ou papel toalha e coloco eles em cima. E com outro papel toalha eu venho secando. Precisa ficar bem sequinho para nós fazermos os bombons. E agora com os morangos já secos e o recheio já frio, nós vamos então dar início aqui à montagem do bombom. É a hora de retirar o talo do morango. Eu primeiro pego aqui o meu morango e giro ele até tirar o talinho. E esse excesso que fica aqui agora, eu tiro com a pontinha da faca. Tiro bem delicadamente, olha, só a pontinha mesmo, tá?
para não furar o morango, evitando assim de ficar soltando aquele caldinho. Quanto maior for o buraquinho que eu fizer aqui, mais caldinho vai soltar. E isso vai fazer com que a validade do bombom de morango seja menor. Eu vou passar aqui um pouquinho de margarina nesta forma, onde eu vou colocar os bombons prontos antes de banhar no chocolate. Vou deixar ela aqui reservada. E esse restante de margarina que ficou aqui, vou espalhar aqui na luva. Vou pegar aqui uma quantidade do recheio, faço uma bolinha, abro e vou envolver o morango. E eu vou fazendo aqui uma bolinha. E no bombom de morango, depois que eu dou esse formato de bolinha, eu gosto de ir modelando ele e deixando ele assim mais oval. Eu acho que fica muito bonito o bombom de morango nesse formato, como se fosse um croquete. Faço assim e já coloco aqui na forma. Terminei de modelar os bombons, então agora eu já vou derreter a cobertura que eu vou usar para banhar os bombons. Eu estou usando essa daqui, a Top, tá? Da Harold, sabor blend. Você pode usar ao leite, meio amargo, a que você preferir. Eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos eu retiro, mexo até derreter completamente. Se preferir, pode também derreter em banho-maria. E se você quiser usar chocolate ao invés de cobertura, também pode. Só que aí você tem que dar o choque térmico. Aqui eu já derreti então a cobertura de chocolate. Forrei aqui a minha bancada com papel manteiga e vamos banhar os bombons. Vou pegar aqui o bombom, coloco aqui na cobertura e vamos passar então em toda a volta. Feito isso, vamos retirar. Eu dou umas batidinhas aqui para tirar o excesso de chocolate. E já coloco aqui no papel manteiga. Prontinho. Vou fazer mais um. Coloco aqui na cobertura, vamos cobrir e retirar. Você pode pegar aqui com a mão mesmo ou com um garfinho, se preferir, tá? Para estar mergulhando aqui na cobertura. Cobre ele todo, retira, dá umas batidinhas para tirar o excesso. E hoje, gente, está uma tarde bem fresquinha aqui em São Paulo. Nós estamos aqui com aproximadamente 19 graus. Então, o chocolate vai cristalizar bem facilmente. Se na sua região estiver calor e a sua cozinha não for climatizada, você pode forrar uma assadeira com papel manteiga e levar à geladeira para cristalizar, tá? Aqui não tem necessidade. A minha cozinha não é climatizada, mas como a temperatura está bem fresquinha, ele cristaliza bem rapidamente. Aqui, pessoal, eu terminei então de banhar os bombons e o restante aqui da cobertura eu coloquei em um saquinho. Vou fazer um furinho na ponta e vou riscar os bombons de morango. Vou fazer um aqui pertinho para vocês verem como fica bonito. Olha que graça. Agora vamos aguardar cristalizar esses risquinhos e eu já vou embalar para vocês verem como eu faço. Eu deixei um aqui para vocês verem, olha, ficam aqui às vezes essas rebarbinhas. Então eu venho aqui com uma faquinha e vou retirando. Para embalar os bombons, eu uso essas forminhas de brigadeiro, essa daqui é a número 2. E eu abro ela puxando assim para o lado. Então ela fica assim, como se fosse um barquinho. E eu coloco esse tapetinho, que é o de 9 centímetros. E já venho aqui com o bombom. E olha que maravilha que fica. Muito chique, não é? Uma lindeza. E aí você pode vender assim individual, pode vender em caixinhas. Aí você vê como é melhor para você estar comercializando. Pode fazer com morangos menores e vender também por cento para festinhas, né? Geralmente em confeitarias, em lojinhas, vende-se por unidade. Aqui, gente, cada bombom está pesando em média 60 a 65 gramas. A validade desse bombom em temperatura ambiente é de 1 dia. E se você guardar refrigerado, é de 2 dias. Ele não pode ser congelado por causa do morango in natura. A quantidade de bombons que rendeu a minha massa foram 12 unidades.
Isso, como eu falei para vocês, vai depender muito do tamanho do morango e da quantidade que vocês usarem para cobrir o morango, tá? Mas nesse tamanho, como eu falei para vocês aqui, dando em média, né, 60 a 65 gramas, 12 unidades. É um bombom, olha, de ótimo tamanho. Vamos cortar um para ver como está por dentro? Momento super esperado, não é? E agora é de dar água na boca. E olha isso, gente. Dá ou não dá muita vontade de dar logo uma mordidona nesse bombom. Isso é tudo de bom, gente. Pode fazer aí para casa que seus amigos e familiares vão amar essa sobremesa. E se for para faça e venda, você vai vender muito. E eu, como não sou boba nem nada, já vou experimentar aqui para dizer para vocês o que eu achei. Gente, é tudo de bom. Olha a cremosidade. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou encerrando por aqui, agradecendo muito a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!